Bom, bom dia a todas as presentes, né? E ao professor Andrei também. Meninas, como vocês já sabem, eu fui substituído na disciplina, tá? E eu tô aqui para fazer a passagem formal para o professor Andrei, tá bom? Vocês sabem, a gente está vendo essa disciplina desde que iniciou o ano, desde fevereiro, né? Essa disciplina, na verdade, era do professor Diego. Vocês começaram lá antes da pandemia com o Diego. Passou. Alguém querendo entrar aí. Começou com o Diego, depois passou para mim, e agora eu estou passando para o professor Andrei. O professor Andrei, ele acabou de entrar no instituto, recebam ele muito bem, tá? O professor Andrei, ele vai colaborar com a gente lá no curso de veterinária, e aonde for preciso, né? Que a gente trabalha assim, aonde for preciso a gente vai. E ele vai ficar responsável pela disciplina de manejo agroecológico a partir de, na verdade, a partir de hoje, a partir da semana passada, né? Na verdade. E aí ele vai dar continuidade aqui no conteúdo de vocês. Eu já deixei ele a par do que a gente já fez, né? Falamos de avicultura, falamos de. Bem-vindo, Eliane. Estou passando aqui a disciplina para o Andrei. Esse aqui é o professor Andrei, tá? A gente já falou de avicultura, de suinocultura, falamos de criação de abelha, né? E aí agora ele vai finalizar a parte de piscicultura, porque a gente também está finalizando hoje a etapa 3, né? Então vocês vão conversar um pouquinho sobre isso com ele. E eu tenho certeza que a condução da disciplina vai ser excelente, tá? Porque o professor Andrei é um ótimo professor. Boa sorte aí, Andrei. Obrigado. Obrigado, professor Paulo. Satisfação aí trabalhar com o senhor. Muito isso obrigado. Aí. Nada, que é isso. Eu desejo uma boa continuidade de semestre para vocês, tá, meninas? Foi muito bom estar com vocês até aqui, tá bom? Não vou me prolongar muito, vou deixar agora a palavra com o professor Andrei para ele dar continuidade à aula dele. Vou sair, tá bom, Andrei? Beleza, ótimo. Bom trabalho aí para vocês. Obrigado. Tchau, meninas. Tchau, professor. Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. Então, como o professor Paulo falou aí, meu nome é professor Andrei, tá? Andrei Maier. Eu sou médico veterinário, né? Fiz o concurso, esse último, com o professor Paulo, e também fui aprovado, né? Em segundo lugar, e fui chamado agora no mês de julho, né? Para compor aí o quadro aí de professores do Instituto Federal do Amapá. Talvez vocês estranhem um pouquinho meu sotaque, porque eu sou do Rio Grande do Sul, tá? Sou lá do estado do Rio Grande do Sul, e hoje estou morando no Amazonas. Estou morando aqui em Manaus, tá? E vou conduzir as aulas de vocês aqui, as aulas síncronas, tá? A gente vai gravar essa aula aí para disponibilizar para os colegas de vocês aí que não conseguem participar no exato momento que a gente procede com a aula, né? E a gente vai trabalhar hoje aí a disciplina da piscicultura, tá? Vamos falar sobre os peixes aí, sobre alguma parte dos peixes, né? Sobre a criação de peixes, sobre a qualidade da água, sobre como é que é o ambiente. Eu queria saber de vocês também se vocês têm alguma experiência com piscicultura, né? Se alguém de vocês cria ou conhece alguém que trabalha com esse tipo de criação no seu sítio, na sua fazenda, no seu terreno, certo? Para que vocês possam aí contribuir comigo e a gente fazer uma aula aí mais dinâmica e mais agradável aí para vocês, tá? Não sei se alguém tem experiência já com piscicultura. Hein, Jéssica, me ajuda aí. Não temos, professor. Oi? Não temos. Não? Vocês não conhecem ninguém que cria aí na região do Amapá, que trabalha com peixes? Ainda não. E conhece alguém que pesca ou não? Ah, que pesca sim. Ah, então já tá bom, né? Porque daí já tem contato com o peixe, certo? Inclusive na pescaria. Tá bem?
Professor, Pode falar. sobre as suas avaliações, quantas N's o senhor vai fazer? A gente vai manter o mesmo ritmo que era dos professores anteriores, né? Cada etapa tem 2 avaliações, né? É isso, né? Sim. 2 avaliações por etapa, certo? Que era assim que os outros professores mantinham, né? A gente tem isso aí como regra no Instituto Federal do Amapá. A Laiana Bentes também recém entrou. Oi, Laiana, tudo bom? Oi, professor, tudo bom? Meu nome é professor Andrei e eu que vou conduzir vocês agora no lugar do professor Paulo, tá bom? Tá certo. Eu sou veterinário e sou do Rio Grande do Sul, tá? Então talvez o meu sotaque aqui para vocês seja um pouco estranho, tá certo? Eu sou lá daquela região fria lá e agora estou me adaptando aqui ao clima quente, tá certo? Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim. Tá ouvindo, Viviane? Tudo certo aí? Sim, professor. E se alguma de vocês quiser abrir a câmera para mim me sentir melhor aqui, porque eu fico dando aula só para as fotinhas de vocês, fica meio estranho. Se alguém de vocês puder abrir a câmera, eu agradeço, tá? Até para mim conhecer vocês, né? Pra mim conhecer a turma que eu vou dar aula, tá? Eu vou abrir aqui a nossa aula. Pessoal, qualquer dúvida, vocês podem parar a aula, pode me perguntar, tá? Para a gente conversar aí sobre a disciplina, tá certo? Porque eu quero que vocês entendam pelo menos alguma coisa aí da psicultura, tá? Então vocês podem ficar bem à vontade para questionar alguma coisa, para perguntar algum ponto aí da disciplina, tá certo? Estão conseguindo ver o slide aí? Sim. Sim. Sim? Vocês estão vendo aí, né? Estão conseguindo ver o slide? Então está escrito aí o curso de vocês, que é o técnico em agroecologia, né? Tá? O Instituto Federal do Amapá. E a gente vai falar aí sobre o manejo agroecológico da produção animal 2, né? O meu nome é professor Andrei, tá aqui o meu nome, tá aqui o meu e-mail, tá? Meu e-mail institucional. Tá certo? Essa parte de criação, de sistema de criação de peixes, vocês já tiveram, vocês já abordaram isso aqui? Não. De criação? Lembram ou não? Não chegaram a abordar, professor. Não? Então tá, a gente vai falar sobre eles, tá? A gente tem 4 tipos de sistemas de criação de peixes, certo? E, na verdade, assim, esses sistemas a gente tem não somente na criação de peixes, mas esses sistemas a gente tem na criação das ovelhas, na criação das vacas, na criação dos búfalos, certo? Na criação das vacas de corte, das vacas de leite. A gente tem esses sistemas aí. Eles são divididos em um que seria o sistema extensivo, que seria a criação extensiva, que é esse primeiro aqui. Essa criação extensiva, a gente caracteriza ela assim como uma criação sem muitos cuidados, uma criação sem muita tecnificação. Então, às vezes, a maioria das pessoas elas criam de forma extensiva esses peixes, tá? E depois tem a criação semi-intensiva, que ela é um pouquinho mais tecnificada. Quer dizer, o criador ele tem algumas informações, o criador ou a criadora, né? Ele tem algumas informações, ele usa algumas técnicas,
ele de repente oferece uma ração aí para os animais, tá? Que nós chamamos de criação semi-intensiva. E depois tem a criação intensiva, que essa já é focado mais na tecnologia, né? E a super intensiva nem se fala. Aí é de um criador extremamente especializado. Então, essas 4 tipos de criações aí, nós vamos ver, tá? Vou caracterizar cada uma delas para vocês. Tá certo? Tu entendeu, Eliud? Sim, professor. Conseguiu ouvir aí? Sim. Tá? Qualquer coisa vocês me perguntem, tá, Viviane? Tá escutando bem, Viviane? Sim, professor. Beleza. Então, a primeira que a gente tem aqui é a criação extensiva, tá? Essa criação extensiva ela é feita lá no lago, né? Às vezes no igarapé. Tem igarapé na região de vocês aí? Sim. Isso, às vezes é feita lá no igarapé, tá? Nas represas, em lugares onde tem a água retida, tá? Às vezes pequenos açudes ou lagos. Então, refere-se ao ato de colocar os peixes nestas regiões, nesses locais, onde eles permanecem até a sua captura. Então, a pessoa só larga o peixe lá e depois vai lá capturar. Mas essa é uma criação extensiva, tá? Uma criação extensiva. As principais características desse sistema, isso aqui, essas informações é interessante vocês entenderem elas, né? Porque na prova a gente pode perguntar lá quais são as características da criação de peixes de forma extensiva. Aí vocês vão escrever lá, ó, não fornecimento de ração aos peixes, quer dizer, esses peixes eles não são alimentados, né? Tá? Tá certo? Utilização, na maioria das vezes, de técnicas de policultivo, quer dizer, são várias espécies que estão distribuídas naquele igarapé, naquele local, tá? Então, essa é a segunda característica da criação extensiva. E a falta de manejo adequado, quer dizer, não tem um manejo, um controle da qualidade da água, um controle da alimentação desses animais, tá certo? Essa seria a criação extensiva. Nessa criação extensiva, a gente não precisa de muito investimento, tá? É um pouco investimento. O pouco investimento até é uma das principais vantagens, porque daí o produtor ele não precisa gastar com essa produção. Mas apresenta desvantagem de baixa produtividade, tá? E o crescimento desses animais, eles apresentam um crescimento lento, tá certo? Então, aqui a gente tem as vantagens. A vantagem é baixo investimento. E a desvantagem é a baixa produtividade. Quer dizer, produz poucos peixes, o crescimento desses animais é de forma lenta. Tá certo? Compreenderam? Eu estou falando muito devagar, muito rápido. Vocês me ajudem aí. Qualquer coisa escreva aqui no chat, tá? Vamos lá. Então apresenta já na criação semi-intensiva, que essa aqui é a semi-intensiva. Deixa eu só ajeitar aqui o slide. Que ele está cortando aqui um pouquinho do lado direito, ó. Ela também é praticado em lagos e represas, porém tem diferença, tá? Tem o fornecimento de alimento, quer dizer, quando o proprietário, o produtor, ele oferece alimento para os peixes, você já tem uma criação semi-intensiva, tá? Então, ela já é diferente da extensiva. Ela é semi-intensiva, tá? Aqui seria extensiva e aqui é semi-intensiva. Ela apresenta maior produtividade quando se compara ao sistema extensivo e também é utilizado policultivo. O que seria o policultivo? Poli são vários, né? Policultivo de várias espécies de peixes, certo? Essa é a criação semi-intensiva.
intensiva. Entenderam? Sim. Beleza. Então, aqui a piscicultura, o momento aqui de fornecimento de alimentação, né? Tá? É interessante que essa ração que a gente fornece para os peixes seja uma ração de qualidade, tá? Uma ração que tenha todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento desses animais, para o ganho de peso deles, certo? Então, se fornece a ração de maneira diária nos tanques de cultivo desses peixes, tá? Creio que vocês já assistiram com outro professor as instalações, né? O tanque rede, já viram essa parte assim de instalações dos peixes? Não. Não viram ainda? Então a gente vai falar um pouquinho sobre elas também. Então os peixes eles podem ser criados em tanques, né? Que são feitos pelo próprio homem na natureza. E também ele pode ser criado de forma extensiva. Só que de forma extensiva, em tanques redes, lá no Igarapé, nós não podemos, no manejo extensivo não se faz a alimentação com ração para os animais, tá? Então a criação intensiva já utiliza viveiros construídos estritamente para a criação de peixes. Deixa eu só ajustar aqui, pessoal. Eu vou ajustar aqui o slide. Deixa eu colocar aqui para vocês melhor aqui, porque ele está cortando ali, né? Aqui, já retorno. Deixa eu compartilhar com vocês aqui de novo. Que ele estava... Aqui, pessoal. Aí... Assim fica melhor. Então, a gente estava aqui no semi-intensivo, também é praticado em lagos, com fornecimento de alimento. E tem aqui um policultivo, quer dizer, são várias espécies de peixes distribuídas ali no mesmo lago, no mesmo local. Esse sistema tem alimentação, né? Fornecimento de ração aí para os animais, né? Então, pode-se fazer o fornecimento de ração uma vez por dia. O ideal é que essa ração seja uma ração de alta qualidade, tá? Porque assim vai desenvolver melhor o animal. No sistema intensivo, utiliza-se viveiros construídos estritamente para a criação de peixes. E aqui, pessoal, a gente tem uma alta produtividade, quer dizer, a produtividade ela é bem maior, tá? E nesse sistema apresenta algumas características. Tem a alimentação do animal, que é de maneira balanceada, assim como a dieta dos humanos, né? Quando o humano ele vai lá no nutricionista, o nutricionista recomenda lá para ele uma dieta balanceada. Os peixes, da mesma forma, eles devem receber uma ração balanceada, tá? Se eles são jovens, tem um tipo de ração, se é para engorda, é outro tipo de ração, adequado para cada espécie de acordo com a fase do cultivo. Exatamente, qual fase do cultivo que a gente tem dos peixes? Ele é um alevino quando ele é um peixe jovem, né? Depois, ele na fase adulta, ele já está no período de engorda, seria outra fase do cultivo, tá? O manejo deve ser criterioso, quer dizer, tem que ter horário para alimentar esses animais, controlar a qualidade da água, ver o número de peixes que tem por tanque, tá? É um manejo mais criterioso. O que significa isso? O que vocês acham que significa isso, um manejo mais criterioso? Me ajuda aí. Me ajuda aí, Eliud. Me ajuda, Viviane. Hein, professor? O que vocês acham que pode ser assim? Como é que se caracteriza um manejo assim mais criterioso da criação de peixes? O que vocês acham?
Não tem que ter mais trabalho? O que vocês acham? Acho que é algo mais técnico, né? Com mais exigências. Porque, como o senhor disse, na extensiva não tem todo esse cuidado que tem, tipo, não tem muitas regras. Beleza, isso aí mesmo, né? Um cuidado mais técnico, mais criterioso, né? Precisa de um profissional mais especializado. Por isso que vocês estão aqui estudando num instituto federal público, né? Para poder se inteirar e aprender sobre essas criações e, de repente, fornecer aí orientação para o criador ter um manejo mais criterioso na sua criação intensiva e aumentar a produção de peixes, certo? Essa é a ideia aí do Instituto Federal, né? Promover aí esse aumento da produtividade de várias espécies, né? E aqui, especificamente, a gente está falando sobre os peixes, tá? Utilizar espécies mais adaptadas à criação em tanques, tá? Então, nem todas as espécies, elas estão adequadas aos tanques de alta estocagem, tá? E o fornecimento de uma dieta balanceada, certo? Então aqui são fotos, né? A gente tem uma figura aqui do pessoal fazendo a coleta dos peixes e o manejo dos mesmos, né? E aqui os tanques, ó, pessoal, de maneira bem organizada, de mais tecnificado, justamente para atingir aí maiores índices de produtividade, tá? E aqui é uma criação super intensiva, tá? Em tanques redes gaiola, tá? Ao longo dos tanques de alvenaria e concreto de fluxo contínuo, tá? Esses tanques redes eles podem ser dispostos dentro do lago, dentro do igarapé, ou também essa criação superintensiva, ela pode ser feita dentro de tanques de alvenaria com fluxo contínuo de água, tá? Então aqui alguns exemplos de tanques redes, né? Então uma maneira de fazer a criação dos peixes, certo? Obviamente, pessoal, aqui nessa criação super intensiva, eu vou alimentar esses animais, né? Tá? Eu vou oferecer aí alimento para esses animais, tá? Aqui também tanques com fluxo contínuo de água, tá certo? Aqui também outra estrutura, né? Com o que a gente chama de aerador, que são essas pás aqui, pessoal, ó, que fazem incorporar o oxigênio na água, tá? E ajuda na qualidade, em manter a qualidade da água. Tá certo? Vocês entenderam? Sim. Aqui outros tipos de tanques, que pode ser de concreto, tá? Que são utilizados para a criação de peixes de maneira super intensiva, tá certo? As instalações para esses tanques, elas são muito variáveis, tá? Tem vários tipos de instalação. Tem tanque, tem açude, tem o recém aí, tem as gaiolas, tem tanque-rede, então são vários tipos de instalações. Para iniciar um projeto de piscicultura e para esse projeto poder ter um sucesso, é necessário atender algumas condições de implantação, é necessário entender como que vai implantar aí esses tanques, como vai implantar essas gaiolas, tá? Então a gente vai falar um pouquinho aí dessas instalações, que vocês não tinham conversado ainda isso com o professor Paulo, né? Então, quais são os aspectos importantes aí das instalações? Os fatores como distanciamento do mercado consumidor, saber se tem para onde vender essa mercadoria, certo? Então, essa distância do mercado consumidor ela é interessante. O interessante é que a gente consiga produzir esses peixes e já tenha um mercado que a gente possa fazer a venda desses animais, né? Vocês concordam? Sim. Facilidade de acesso, tá? Que o produtor ele consiga chegar nesse local com facilidade, que não tenha muitos entraves, né? Que tenha uma estrada adequada, tá certo? Para poder escoar essa produção.
e também verificar se nesse local onde vai ser implantada a estrutura, a infraestrutura, tem rede elétrica, tá? Tem o fornecimento dos insumos. Quais insumos? A ração para os peixes, redes para manejo, tá? Então, todos esses insumos e também o insumo que a gente está formando aqui com vocês, que é o insumo do técnico, né? Da pessoa especializada que vai poder orientar o produtor sobre isso, tá certo? Vegetação local, ver se não é a área que tem que ser desmatada, né? Respeitar as reservas, as APPs, né? As reservas de preservação permanente, as áreas de preservação permanente, né? Observar isso também para não desmatar esse local, tá? Isso é muito importante, principalmente na nossa região aqui da Amazônia Legal, né? Tá? Verificar o terreno, se o terreno é adequado ou não para a instalação dessas futuras gaiolas ou tanques, né? De preferência em terrenos planos, tá? Com baixo declive, né? Porque às vezes a gente tem que trocar a água de um tanque para o outro, então o ideal é que tenha uma declividade para essa água descer por gravidade, tá certo? Para mim não usar nenhum motor, nenhum outro tipo de ferramenta para mim poder fazer a troca dessa água, tá certo? Então, uma declividade de 5%, ela é interessante, que permite a construção de tanques com mínimo também de movimentação de terra. Porque movimentar terra, pessoal, tem custo, tá? Então, quanto mínimo movimentação de terra tiver, melhor, tá certo? O tipo de solo também para piscicultura, tá? Os melhores solos são os semipermeáveis, ou seja, intermediário entre o arenoso, tá? Que é muito permeável, o arenoso, que tem muita areia, né? E o argiloso, que tem muita argila e é pouco permeável, tá bem? As instalações, disponibilidade de água, obviamente, para criar os peixes em tanques, eu vou ter que ter disponibilidade de água, tá? Quantidade, e não basta só ter água. Eu não posso ter uma água contaminada, né? Eu preciso de uma quantidade de água e qualidade de água, tá? Então, dessas duas coisas, ter água em quantidade e também em qualidade. Porque permita a reposição das perdas, porque você sabe que a água evapora, né? Então, tem as perdas por evaporação, tá? A infiltração também e também essa renovação da água, tá? As águas de superfícies, como os rios, riachos, elas são mais utilizadas na piscicultura, mas elas devem ser limpas, tá? Longe de contaminantes, certo? Que não se coloque lixo nessa água, que não se coloque resíduos de produtos nessa água, senão isso vai prejudicar a qualidade da criação dos nossos peixes. Tá bem? Vocês entenderam até aí? Entenderam? Entendemos. Beleza, beleza. Beleza. Qualquer coisa que vocês quiserem que eu volte algum slide para a gente conversar, vocês me falam, tá? Aí eu volto ali, a gente pode discutir. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta também, vocês fiquem bem à vontade, tá? Professor Andrei é bem tranquilo, tá? A gente está aqui para aprender junto, para trocar ideia sobre a criação de peixes, certo? Quando as aulas voltarem, o senhor vai dar aula prática? Sim, sim, a gente vai fazer Nós uma aula temos prática. um lago lá no IFAP. Isso, exatamente. O nosso plano, quando a gente voltar, a gente vai retomar aí, principalmente as aulas práticas, né? Tá? É que agora, nesse momento, a gente está aí no ensino remoto. Então, a ideia para nós, assim, é passar toda a teoria que é necessário passar para vocês durante o curso, para no momento que a gente voltar aí para as aulas, né? Que tudo tiver ok, o pessoal tiver vacinado, que tiver segurança para os professores e para os alunos, a gente vai retornar. Tá certo? Quem é que perguntou foi a Viviane? Jéssica.
Ah, certo, Jéssica. Jéssica, tu mora perto do IFAP? Um pouco. Ah, é perto de Porto Grande, então. Ou é em Porto Grande? É tipo na entrada da cidade, um pouco, saindo assim. Ah, certo. Eu já estive no nosso instituto aí. O dia que eu comecei a trabalhar, eu fiz a visitação aí no nosso instituto. Eu saí ali de Macapá e fui de carro até Porto Grande. E vi lá que a gente tem o nosso rio, né? Aquele rio seria bem interessante, não próximo da cidade, claro, mas quem tem acesso a algum igarapé, a gente tem a oportunidade de colocar ali um tanque-rede para a criação dos peixes. E o que eu estava falando para vocês aqui nas instalações, a infraestrutura é muito importante, né? A disponibilidade, a qualidade da energia elétrica, as condições das estradas, das pontes, para poder fluir essa produção dos peixes, né? Tá? Disponibilidade dos fornecedores de insumos, dos alevinos e do que a gente está formando aqui no Instituto Federal do Amapá, Campus Porto Grande, que é assistência técnica, tá certo? Que será desenvolvida por vocês e seus colegas, né? Essa assistência técnica, tá certo? Equipamentos, também alguma oficina, se tiver que manejar algum equipamento. Para essas instalações, dependendo da região que for instalado os peixes, é interessante verificar os dados meteorológicos, saber como é que é o fluxo de chuvas, né? Qual é que é o período seco da região. A gente sabe que na região norte a gente tem um período que é chuvoso e um outro período é seco, né? Isso aí vocês já estão sabendo melhor do que eu, né? E agora a gente está no período de verão, né? Um período que chove bem menos, né? E faz um calor intenso, né? Deve estar, não sei como é que está a temperatura hoje aí em Porto Grande. Como é que está aí hoje? Está calor? Tá quente. Está bem quente. Aqui em Manaus também. Aqui em Manaus está bem quente. Está fazendo em torno de 35 graus. E essa temperatura, a temperatura média da região, é interessante saber, para ter registros de precipitações, quer dizer, registros das chuvas, tá? A temperatura média da região. Verificar a insolação, se faz muito sol, tá? Isso aí tudo pode interferir na nossa criação de peixes. Se tem enchentes prolongadas, né? Ou estiagem prolongada também, tá certo? Se tem muito vento na região, porque o vento ele pode interferir lá no momento que você vai fornecer ração para o animal. Se você joga a ração contra o vento, a ração pode cair fora do viveiro ou fora desse tanque, então também tem que saber o predomínio de ventos, tá certo? Então aqui tem uma comparação, né? Quais são os pontos importantes nas construções, tá? De viveiros e tanques. Então, os viveiros, reservatório construído em terreno natural e tem um sistema de abastecimento de água por drenagem. Os tanques são revestidos de alvenarias, pedra, ou tijolo ou concreto, quer dizer, eles são, na verdade, um ambiente artificial e tem uma boa produtividade e uma grande durabilidade os tanques, tá certo? Comparando-se com os viveiros. Então, aqui, ó, o viveiro, vocês estão vendo aqui o buraco no chão, né? Cheio d'água. Certo? E aqui os tanques, né? Tanques para piscicultura, tá? Esses aqui são inclusivos de tela e lona, ó, tá? Que seria um material alternativo, né? Para se fazer os tanques. E vocês conseguem ver lá puro peixe, ó. Lotadinho, lotadinho de peixes. Tá certo? Continuando então, pessoal. O abastecimento de água, ele deve ser preferencialmente por gravidade ou por bombeamento, tá? Então, entrada por uma canaleta ou tubulação de PVC com alta pressão. Então, aqui tem alguns tipos, ó. Aqui a canaleta com as telas, né? Tá?
às vezes para não entrar invasor dentro do tanque, não entrar muitas sujidades, tá? Então a gente usa essas telas, certo? Na entrada do tanque, tá? Pode-se colocar uma tela bem na extremidade da entrada do tanque também, para evitar a entrada de invasores, tá? E pode-se usar filtros e também tela. A tábua que está mostrando aqui nesse desenho é para controlar a entrada e a saída d'água, tá certo? Vocês entenderam? E aqui numa vista lateral da entrada do tanque, tá? Aqui com os peixes, né? Então aqui tem uma tela, certo? Um caixilho com britas e a água vai passando por esse caixilho justamente para filtrar e para retirar, para evitar de invasores entrarem dentro do tanque. E aqui a saída da água, tá? Então essa saída da água, obviamente, pessoal, essa saída da água deve ficar numa região mais baixa, tá? Numa região mais baixa onde eu possa drenar, secar esse tanque, tá? Então ele fica na parte mais baixa, onde ocorre o escoamento completo dessa água, tá certo? Como se fosse uma piscina, né? Bem semelhante, tá? Nesse local tem um cotovelo, tá? Que seria essa região aqui, que quando a gente retira o cotovelo, que você vai drenar essa água, tá certo? Aqui mostrando no segundo desenho, ó, um tubo de drenagem, né? Onde a água vai ser escorrida, tá? Uma tábua para limitar a saída da água, né? Tá? E aqui uma tela, né, pessoal? Justamente para controlar essas invasoras, tá? Aqui mostrando essa estrutura aqui ó, no campo, lá no tanque, né? Para a criação de peixes. Então, observar a declividade, tá certo? Então, por exemplo, aqui tem um declive bem no meio, ó, tá? E nesse centro aqui que a gente vai colocar a saída da água, tá? Então, aqui, de maneira lateral, a entrada de água, o declive aqui, no caso, de 1,5 graus, né? Aqui o monge, que nós chamamos, que é o controle da água, tá? A taipa do açude, né? A taipa do açude, né? A taipa da barragem, a taipa do lago, tá? E um canal para saída da água, né? A gente vai controlar através do monge a saída da água. Então essa parte aqui ela é bem mais baixa do que essa aqui, ó. Essa aqui é mais alta. Na alta fica a entrada da água e na parte mais baixa fica a saída da água do tanque, respeitando essa declividade, tá? Outro aspecto muito importante na criação dos peixes é a qualidade da água, tá? A qualidade da água é um ponto mais importante a ser observado pelo piscicultor. Então a gente vai ver aqui algumas características da qualidade da água que devem ser observadas. Tá certo? Compreenderam? Eu vou colocar aqui para vocês um videozinho que fala sobre a qualidade da água. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar com vocês esse vídeo. Deixa eu ver aqui. Eu vou parar a apresentação, tá? E vou retornar aqui para onde eu tenho o vídeo. Vamos ver aqui, compartilhar. Aí. Um desafio diário em inúmeras pisciculturas. Vamos ver se ele vai rodar, hein? Um pouquinho de paciência, né?
Parou o vídeo, né, pessoal? Tá só rodando. Ele tá meio lento, não sei por qual motivo. Deixa eu tentar colocar ele aqui de novo. Só um minuto. O professor separou. O professor separou o vídeo. Um desafio diário em inúmeras pisciculturas. Aqui. Deu uma travadinha aqui. Queria colocar aqui sobre a qualidade da água, mas ele não está rodando, né? Aqui, pessoal. Acho que eu vou conseguir agora. Aqui parar a apresentação. Agora uma guia. Aqui. Esse era o vídeo. Vamos ver. Um desafio diário em inúmeras pisciculturas. Eu acho que a internet que não está ajudando, porque Produzir peixes com alta qualidade para abastecer os mercados. bom, eu vou deixar rodando ali. Acho que daqui a pouco ele carrega e a gente consegue ter acesso ao vídeo, tá? Mas a ideia é mostrar para vocês aí os principais aspectos com relação à qualidade da água, tá? Principais aspectos relacionados com a qualidade da água. Aqui a gente falou da declividade. Então, o que é importante aqui saber da água? A temperatura, tá? A temperatura adequada para cada espécie. O pH, pessoal, que nós chamamos de potencial de hidrogênio, tá? Cada substância tem um pH diferente. O leite tem um pH, a saliva, né? Várias substâncias têm diferentes tipos de pH. A água tem um pH da água, que o peixe é mais adaptado, tá? A transparência, a alcalinidade, a dureza da água, os gases dissolvidos, a amônia,
a salinidade e a biologia da água. Então, a gente vai ver aí cada um desses aspectos aí na nossa aula, tá bom? O nosso vídeo, eu acho que não rodou. Dados mais Ó, vou tentar botar ele de novo aqui. Daí a gente já tem uma noção aí sobre esses aspectos. Uma guia. Aí o professor pega lá o vídeo que tinha selecionado do YouTube. Vamos ver. inteligentes. Os criadores sabem que precisam atentar. Ainda está muito lento mesmo o vídeo. Então aqui ele ia comentar aí sobre a qualidade da água, né? Nos criatórios de peixes. Vamos voltar ali para nossa aula que é melhor. Nossa aula de piscicultura. Aqui, pessoal. Vamos voltar. Uma guia. Tá, no fim não deu certo aí o vídeo, pena. Mas depois eu passo para vocês numa próxima aula. Tá bom? Então aqui, a gente estava lá na qualidade da água, né? Então a gente estava vendo que tem alguns fatores aí que tem que cuidar da água. Qual o fator principal aí, e também importante, né? A temperatura. Qual a temperatura que influencia diretamente na atividade, na fisiologia dos peixes? Olha aí, ó. Entre 26 e 30 graus seria uma ótima faixa de temperatura. Então, esses peixes, por isso que eles se desenvolvem bem na região da Amazônia, né? Na Amazônia Legal, tá? E aqui tem alguns tipos de peixes e as suas temperaturas ideais, tá? Eu quero saber se vocês conhecem esses peixes aqui. O pessoal já comeu pacu aí? Tem pacu ou não? Aqui em Manaus tem bastante. E no Amapá tem? Fala Deve aí. ter, professor. Tem bastante? Eu acho. E o tambaqui tem bastante também, né? Sempre quando eu vou aí, tem o Tambaqui, tambaqui sim. no restaurante lá, tá? A carpa comum. Você conhece a carpa comum ou não? Essa A eu não sei. tilápia, tá? Então aqui tem alguns tipos de peixes aí que... opa, trocou aqui o slide. Então, cada peixe tem a sua temperatura adequada, tá, pessoal? O ideal é que a temperatura fique entre 26 e 30 graus, tá? É uma ótima temperatura. Quando a temperatura baixa muito, o peixe tem um determinado estresse, certo? E se ela aumenta demais também, a água não pode ser muito quente, tá? Então, nessa temperatura aqui, tem um conforto para o peixe, certo? O potencial hidrogeniônico, então o pH, alterações bruscas de pH na água também pode gerar mortalidade em massa dos peixes. E qual é o pH ideal, ó, pessoal? Entre 6,5 e 9, tá? Então o pH a gente pode medir com o pHmetro e também pode medir com aqueles reagentes que o pessoal tem nas casas, que utiliza para as piscinas, para verificar o pH da água, tá? Mas o pHmetro é um aparelho assim mais exato para nós verificarmos o pH da água, tá?
A transparência, aquele vídeo ia ser legal ali para a gente ver que a transparência também é um ponto importante, tá? Que é a capacidade da penetração da luz na água. Então, a gente pode usar esse disco, chamado disco de Secchi, tá? Esse disco ele pode ser colocado a determinada altura, e daí você verifica se você consegue ver ou não o disco quando ele está dentro da água, tá? Então você verifica se você consegue ver ou não. Se você não consegue ver o disco, pode ter alterações no pH, na quantidade e aparecimento de algas e plantas. Então, quando eu consigo ver com menos de 30 centímetros o disco, a variação do pH, tá? E a probabilidade de substâncias ali, de oxigênio dissolvido na água, tá? Porque a água está muito clara, tá? Aqui está mostrando esse exemplo aqui da água muito clara, tá? Quando a água está turva, que no caso é com maior de 60 centímetros que eu consigo observar o disco, se a água está um pouco turva, tá? Então pode ter ocorrido alto crescimento de algas em plantas. Então o ideal é que a observação do disco ela fique entre 30 e 60 centímetros, tá? E como é que eu vou saber disso? Nessa fita aqui tem a medida, tá certo? À medida que eu vou baixando o disco, eu vou verificando se ele fica entre 30 e 60 centímetros, tá certo? Vai ter uma régua marcando ali aqui na corda do disco, tá? Esse aqui é um método bem interessante, bem simples, tá? Então aqui, ó, transparência, disco de Secchi. É um disco de 20 centímetros de diâmetro, tá aqui o disco, com quadrantes alternados de preto e branco. Então a gente pode até fazer isso em casa, né? Um quadrante branco e outro quadrante preto, tá certo? Preso a um cabo. Ao utilizar o disco, deve-se observar a maior profundidade que permite a sua visualização na água. Então, essa visualização, o ideal é que fique entre 30 e 60 centímetros. Alguém não entendeu isso aqui? Eliude, entendeu? Viviane? Jéssica? A Laiana está aí ainda? Entendemos, professor. Entenderam? Esse é um disco bem simples, tá? Que pode ser utilizado para verificar a transparência da água, tá? Através do disco de Secchi. Então, a transparência entre 30 e 60 de profundidade é geralmente a mais adequada para a piscicultura, tá? Quando a transparência é maior que 60 centímetros, existe uma maior possibilidade de crescimento de plantas aquáticas, certo? Essas plantas elas podem prejudicar aí a nossa criação de peixes. Quando a transparência é menor que 30 centímetros, ocorrem problemas de oxigênio dissolvido, variação do pH, tá? Que a gente viu anteriormente ali. Quanto que deve estar o pH? Vamos voltar lá. Entre 6 e 5 e 9, tá? Então, aquele disco ali, ele me diz até sobre essa variação do pH, tá? Equipamento extremamente simples que a gente pode utilizar aí na piscicultura, tá bem? Concentração de íons, cálcio e magnésio, tá? Combinados com carbono, a presença de cálcio e magnésio na água contribui para a formação do esqueleto e outras estruturas do corpo do peixe. Então, isso está relacionado aí à dureza da água, que nós chamamos, tá? É um termo meio estranho, assim, dureza da água, né? Mas é para verificar os teores de cálcio e magnésio. Porque esses teores de cálcio e magnésio, eles interferem aí no pH da água, que deve ficar entre 6 e 5 e 9, tá? Então, eles são importantes para a construção da estrutura óssea dos peixes. Valor acima de 40 miligramas por litro
são recomendados em água destinadas à piscicultura, tá? Aqui os gases dissolvidos, certo? O oxigênio dissolvido, ele é o importante e mais limitador na piscicultura, quer dizer, essa água ela deve estar devidamente oxigenada, tá? Quando tem baixa concentração de oxigênio, pode causar atraso no crescimento, aumento da incidência de doenças e da mortalidade dos peixes, tá certo? Vocês entenderam até aí? Essa oxigenação, por isso que é interessante, pessoal, os tanque-rede, que eu coloco em áreas que tem fluxo de água, porque está sempre passando água, a água está sempre com bastante oxigênio que está circulando ali no tanque-rede. E outra maneira eu posso usar também, posso incorporar oxigênio na água de outra forma, tá? Com aeradores que a gente vai ver, tá? A variação do oxigênio nos tanques ocorre em função da quantidade de plantas, da profundidade do tanque, da temperatura da água, da incidência da luz dentro do tanque. Então, o que acontece? Quando ocorre falta de oxigênio, os peixes, isso influencia e eles se limitam. Se limitam com relação ao consumo de ração, tá? Se limitam com relação à sua fisiologia. Então, essa falta de oxigênio dissolvido, ela apresenta sinais. Os peixes começam a não se alimentar se falta oxigênio, tá? A falta de oxigênio, eles começam a não se alimentar. A coloração da água, ela vai mudando, pessoal. A coloração da água, ela passa de verde para marrom, tá certo? E o peixe, ele abre e fecha a boca na superfície. Então, ele também tem essa reação de abrir e fechar a boca aqui na superfície. A concentração de peixes próximo à entrada de água do viveiro. Então, onde entra a água, tem maior concentração, maior densidade de peixes, tá? E também ocorre uma mortalidade maior se tem essa falta de oxigênio na água, tá? Aqui mostrando os peixes, ó, na entrada, né, a morte deles, a água mais escura, e também aqui, ó, eles com a boca, né, bem na beira da água, né, em busca do oxigênio, tá certo? Então, quando tem falta de oxigênio dissolvido, o que fazer na sua falta? Então, tá aqui os aeradores que eu estava explicando para vocês, ó. Para a adubação orgânica ou arraçoamento, utilizar a aeração mecânica. Então, são essas pás que ficam girando aqui, ó, em cima do lago, incorporando o oxigênio na água para melhorar a respiração, né? E melhorar o consumo de alimento desses peixes. E encher o viveiro com o máximo de água limpa possível. Sempre cuidar aí a qualidade dessa água dentro do viveiro, tá? Vocês entenderam? Sim. Entendeu, Jéssica? Tem alguma pergunta? A Viviane. Tem pergunta, Viviane? Eliude. Não, professor. Não? Não, professor. Vocês estão bem tímidas comigo? O que houve? O professor é bem porque tranquilo. É começo, professor. Oi? É porque é começo. Aí, Tá bom, tá bom. Depois vocês vão me perturbar, então. Agora entendi. Então tá, tomara que demore para chegar nesse período aí. Tá bem? Então, continuando a piscicultura, falando sobre os gases, o gás carbônico, CO2, normalmente em baixa concentração na água, tá? Ele é encontrado de 3 formas: dióxido de carbono, íons de carbono e íon de carbonato, tá? Ele influencia diretamente no pH da água. Pode falar. Alguém falou alguma coisa? Não? Ele influencia, então, diretamente no pH da água. À medida que a concentração de CO2 aumenta, o pH diminui. Quer dizer, quando eu tenho aumento de gás carbônico, eu tenho a diminuição do pH. E a gente viu ali
que o pH da água ele deve ficar entre 6,5 e 9, tá? A amônia também é um problema, pessoal, porque a amônia ela é produzido pelas fezes dos peixes, tá? Quando ele faz a sua excreção, ele tem produção de amônia. E esses compostos nitrogenados, originados da decomposição orgânica da ração que ele comeu, à medida que aumenta a concentração da amônia na água, diminui a capacidade do peixe em excretar amônia pelas brânquias, o que leva ao aumento de amônia no sangue dos peixes, causando problemas no seu rendimento. Tá? O ideal é que essa amônia fique entre 0,0 miligramas por litro na água. E aqui a biologia da água, né? Tá? A biodiversidade aquática, o plâncton, que são todos os organismos microscópicos, vegetais e animais, o fitoplâncton, que são os vegetais, e o zooplâncton são os animais, respectivamente. O plâncton representa grande importância na piscicultura, pois após a sua absorção no saco vitelíneo, as larvas dos peixes alimentam-se do plâncton. Tá? Então, ele também é utilizado de alimento para os peixes na biologia da água. Tá certo? Vocês entenderam até aqui? Então tá. O manejo do viveiro, algumas espécies devem ser incluídas no manejo do viveiro. Algumas espécies, né? Algumas técnicas, na verdade, devem ser incluídas no manejo do viveiro. A calagem, tá? E a adubação. A calagem é o uso do calcário lá no viveiro, tá? Claro, pessoal, aqui a gente está falando de um sistema mais intensivo, né? Tá? Aonde o piscicultor ele vai cuidar desses aspectos, da qualidade da água, ele vai ver lá se ele consegue utilizar o disco, se ele fica entre 30 e 60 centímetros, ele vai monitorar o pH da água, tá? Essas aferições, esse manejo, ele pode ser feito semanalmente, quinzenalmente, tá? Dependendo de cada propriedade, tá certo? Esses peixes também eles vão ser alimentados, como a gente falou, né? Eles vão receber ração no viveiro, tá certo? Então, o manejo do viveiro. Algumas técnicas devem ser incluídas aí no manejo do viveiro. A calagem e a adubação são as técnicas mais utilizadas na produção de peixes. O que seria a calagem? A adição de cal, né, do calcário, para melhorar a qualidade da água. No que o calcário influencia? Ele vai alterar aí o pH da água, tá? Então, a adição do calcário para melhorar a qualidade da água na piscicultura, principalmente em viveiros escavados de solo, tá? Então, esses viveiros, a gente tem que monitorar aí esse calcário, tá? E também a adubação é utilizado para incrementar a produção biológica, ou seja, aumentar a disponibilidade de alimento natural aos peixes. Ele pode ser orgânico, esterco de animal, pode ser de nitrato de fósforo, que é o inorgânico, ou mista, orgânica e inorgânica, tá? Tem 2 tipos de adubações aí. Tá beleza? Vocês entenderam até aí? Estão entendendo tudo, essas meninas, que beleza. Deixa aqui o professor ajustar, que o slide ele estava meio cortando. O senhor vai liberar o slide na plataforma? Sim, vamos botar lá na plataforma os slides, né? Até para os colegas que não assistiram a aula também está sendo gravada, tá? Para depois a gente disponibilizar lá para os colegas, né? Professor, Pode falar. esse seu conteúdo, esses slides, eles são da terceira etapa, porque tem umas 2 atividades lá na plataforma, que são 2 assuntos, elas são suas também? Pode repetir a pergunta, desculpa.
É que seu conteúdo, eles são já da terceira etapa, porque lá na plataforma tem umas 2 atividades com outros assuntos de manejo também. Esse conteúdo aqui é da etapa 3, né? Ei, pessoal. Esse conteúdo é da etapa 3, tá certo? Professor, acho que tem um probleminha ali na minha transmissão. Estão me ouvindo? Aí. Seu áudio tá meio Agora sim. bugado. Oi? Seu áudio tá meio bugado. Ah, tá. Deixa o professor ajustar aqui. Tá dando interferência, professor. Tá. Aí, beleza, né? Agora voltou. Esse conteúdo que a gente está trabalhando hoje é da etapa 3, tá? Ou etapa 3, certo? Eu vou verificar ali na plataforma o conteúdo que está disponibilizado ali para vocês. Tem 2 atividades também pra lá. Certo, certo. O professor vai verificar. Eliud que falou, né? Beleza. E aí, Eliane está conseguindo acompanhar nossa aula aí? Eliane? Você está aí? Tá tudo bem? E a Laiana? Tá conseguindo acompanhar? Ué, cadê o povo? Viviane? Viviane? Oi. Tudo certo? Sim. Beleza. Não, é que a Eliane não tá me respondendo, nem a Laiane. Fiquei preocupado aqui. A Eliud falou e a Jéssica tá dando uma participada aí. Não me abandonem, não me abandonem. Tá? Vamos lá. Parei que o professor vai ajustar aqui. Então a gente estava falando da qualidade da água, estava falando do pH, da temperatura, tá? Do uso de fertilizantes, tá? Mais um pouquinho aqui a gente já encerra, tá bom? Aqui uma guia. Aí, beleza. Beleza. Ó. Então a gente estava falando da calagem e da adubação, tá certo? Aqui seria a aplicação da calagem, do calcário, né? O calcário é esse pozinho branco aqui que a gente coloca no viveiro antes de instalar ele, e também a gente retoma aqui as colocações de calcário no viveiro, tá certo? E também os fertilizantes, tá? Então, esses fertilizantes eles são usados no verão, tá? Aplicado direto ou diluído. Esses fertilizantes orgânicos, eles podem ser resíduos de aves, de suínos e de bovinos, tá? Em torno aí de 200 gramas por metro quadrado, desculpa, se for fezes de aves, se for de suínos, 400 gramas,
e de bovinos 600 gramas. E aqui a indicação da manutenção de toneladas por hectare por mês, tá? Dependendo do tamanho do viveiro. A piscicultura, antigamente se tinha também a ideia de criar outros animais próximos, né? Por exemplo, aqui se fazia a criação de suínos e depois os dejetos dos suínos iam para o lago, tá? Para controlar, justamente fazer a adubação orgânica para esses peixes. Mas hoje não se utiliza tanto esses métodos aqui, né? E quais são as fases de cultivo aí dos peixes? Tá? Tem a fase da alevinagem, que é a fase de cultivo de peixes de peso normalmente abaixo de 10 gramas até atingir 60 gramas. E depois é realizado normalmente em viveiros, né? Viveiros pequenos de 200 metros quadrados, que permite alta densidade e estocagem de peixes aí até atingir 60 gramas. Tá certo? A fase de cultivo, a engorda, vai a partir do fim da levinagem até a despesca, tá? E o objetivo é produzir peixes de tamanho uniforme, peixes adultos, tá? E no menor tempo possível, com baixo custo de produção, tá? Com baixo custo de produção. E a nutrição na piscicultura, ela pode ser natural, tá? Ou pode ser extrusada, que nós chamamos que seria as rações, tá? Aqui a gente tem que, primeiramente, a gente deve conhecer a biologia da espécie criada, quer dizer, conhecer o hábito desse peixe, né, que a gente está criando, tá? Para fazer uma alimentação natural com algas, plantas, né, frutos, moluscos, certo? Crustáceos e larvas, que tem um grande valor energético, ou a ração extrusada, que tem as características próprias, com baixa densidade e capacidade de flutuação, que ela é melhor na digestibilidade desses peixes. Então, pessoal, para nós indicar assim, um produtor para ganho de peso desses animais, o ideal é a gente trabalhar aqui com uma ração extrusada, tá? Esse que é o ideal, porque essa ração extrusada ela vai apresentar melhor digestibilidade para esses animais, tá? A nutrição na piscicultura, então, as larvas elas devem ser alimentadas 10 vezes ao dia, tá? Os alevinos, a alimentação deve ser de 2 a 3 vezes por dia, tá? E a engorda de 1 a 2 vezes por dia, tá certo? Aí depende da fase que esse produtor está trabalhando. E peixes carnívoros aí 2 vezes ao dia, que a gente também pode alimentar. A despesca, então, é a retirada desses peixes dos tanques, tá? Para comercialização. Pode ser feito para pesca e pague, para feiras, né? Na minha cidade lá, tinha muitas feiras de peixe, ali próximo da Semana Santa, né? O pessoal faz as feiras, traz os peixes, né? Dentro de caixas d'água grandes, assim, né? Para poder comercializar com a população, né? Com os consumidores, tá? É importante avaliar o estado de sanitário e verificar os parâmetros zootécnicos. O que seriam os parâmetros zootécnicos? O ganho de peso desse peixe, o desenvolvimento dele, tá? Todas essas características. Quais os entraves aí da piscicultura? Falta de assistência técnica. É por isso que vocês estão assistindo a aula aqui hoje. Para a gente formar aí técnicos e sanear essa parte aqui da assistência técnica, tá? Alto preço de ração artificial, quer dizer, as rações, muitas vezes elas são muito caras, tá? Então, os altos preços das rações artificiais, desculpa, às vezes falta financiamento, tá?
a falta de treinamento para os piscicultores e a falta de políticas públicas que estimulem essa atividade, né, principalmente nas regiões aí do Brasil que a gente tem muita oferta de água, né, para a criação desses animais, tá? A falta de organização por parte, muitas vezes, dos piscicultores, tá? Pouco conhecimento sobre o cultivo de peixes, a falta de alevinos no mercado e a falta da disponibilidade de alimentos regionais na propriedade para complementar a alimentação desses peixes. E a falta de pontos assim, para fazer a comercialização desses animais à medida que os animais que se terminou o período de engorda deles. Tá certo? Pessoal, a gente vai encerrar por aqui, então, tá? Perguntas aí de vocês, questionamentos, gostaram da aula? O professor tem que melhorar bastante ainda? Entenderam, não entenderam? Me falem aí. Entendemos, professor. Conseguiram entender? Para a escolha dos alevinos. Foi bem direto. Eu vou tentar colocar o vídeo de novo, que eu não sei porque que ele está demorando para rodar. Assim, o que aconteceu aqui se a minha internet... Deixa eu tentar colocar aqui de novo, pelo menos uma parte do vídeo, já que a gente tem um tempinho ainda aí da nossa aula. Deixa eu ver aqui. Ó. Uma janela, uma guia. Aqui. Produzir peixes com alta qualidade para abastecer os mercados mais exigentes. Os criadores sabem que precisam atentar para a escolha dos alevinos, o tipo de ração e ainda cuidar do manejo. Mas não apenas isso. É preciso também levar em conta outros fatores, Ó, os como a qualidade areadores. da água nos tanques. Para comprovar a seriedade disso, esse instrutor do Senar MS, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso do Sul, trouxe várias orientações para estudantes e piscicultores. Quando bate o raio solar, né, nesse serviço, Aí sobre a incidência de luminosidade na ela vai água. pegar o gás carbônico e transformar em oxigênio. O que é isso? Um pulmão. O pulmão da nossa piscicultura é essa água verde, gente. Uma das lições é sobre a maneira adequada de utilizar o disco de Professor? SEC, ferramenta que se Pode mostra falar. muito útil para Não sei qualquer se é só aqui, piscicultor. mas o slide tá tipo Esses na tanques frente do integram vídeo. a área do Sindicato Rural de O Dourados. slide está na frente do Aqui, vídeo. a água é esverdeada e não é Tipo, tá cristalina. aparecendo o vídeo Por meio passando da no ferramenta, fundo, mas é o possível slide tá na saber o grau frente e de tá saindo assim. transparência da água. Ah, Enxergando, deixa o professor voltar ali, então. parei de enxergar. Quando o resultado fica entre 40 e 60, o nível é excelente para a piscicultura. Agora foi. Se a água estiver muito Deu certo? cristalina, é preciso fazer a adubação. Já ao contrário, muito esverdeada, a indicação é calcarear. Aqui notamos que o ambiente é considerado adequado para a criação de peixes. Esse disco de SEC, você vai comprar por uns R$20 se você não fazer, porque ela é bem simples. Então ela é o equipamento mais importante para se trabalhar com a piscicultura, tá? E é bem fácil. Então se você já tem um... Aí deu uma paradinha de novo, né? Então ele estava mostrando ali o trabalho com o disco, né? Tá? Ele mostrou também os tanques, né? Os aeradores que viveiro de incorporam. criação, compra um disco de SEC ou faça para você controlar. Eu comparo ela com o volante do carro. É ali que ela vai te dar a direção. Para onde você está indo, para onde você vai. Sem um disco de SEC, é um carro sem volante, né? Durante o curso, os alunos aprendem a fazer o planejamento para a produção na atividade e ainda obtêm noções de segurança no trabalho e informações para o controle de correção e qualidade da água. O instrutor do curso traz um mini laboratório ambulante. São diversas substâncias e reagentes que serão utilizados em testes de verificação do nível de pH, que mede o nível de acidez na água, e ainda a dureza total, alcalinidade e também de amônia, gás tóxico tanto para humanos quanto para peixes. A substância fica concentrada na água por meio da ração que é fornecida nos tanques. É liberada pelo excremento dos peixes e também por matéria orgânica no solo. Reagente 1, tá escrito, ó, amônia reagente 1, tá? Uma gota.
Agora adicione 4 gotas do reagente 2. 4 gotas aqui, ó. Misture Aí bem e verificando aguarde os inversão do parâmetros. para reagir. Dona Cleide é piscicultora no município de Fátima do Sul, na região da Grande Dourados. Depois de ver na prática como é possível utilizar o disco de SEC, ela pensa em aplicar a técnica à medida que houver a expansão da atividade no sítio dela. Mais para frente, sim. Daqui uns tempos, né? Que eu aumentar os tanques. Jonas é estudante do curso técnico em agropecuária. O que ele gostou no curso foi a forma prática como as orientações foram repassadas à beira dos tanques. Aprende na teoria, você vai ter que levar para a prática. Você aprende em sala de aula, leva na prática com o seu desenvolvimento no seu trabalho, né, de piscicultura. É necessário estudo, dedicação e paciência, já que a palavra-chave quando se quer obter um bom desempenho na piscicultura é equilíbrio. A natureza, ela sempre prisma para o equilíbrio. Tá? Olha O aí, homem vem pessoal, trabalhando para tentar tirar o mais ganho daquilo, mas a natureza quer o equilíbrio. O peixe precisa de espaço para crescer, tá? Então a gente tem que trabalhar com o que a natureza, o que a genética, o que a ração traz para a gente, tá? Então a gente tem que também ter um limite aí de tanto de produção. Para quê? Para os meus peixes viverem bem, cresça, se desenvolva, tenha saúde. Beleza? Conseguiram assistir? Sim. Deu para assistir direitinho, Jéssica, beleza? Alguma pergunta, pessoal? Alguma coisa que vocês querem comentar? Vocês entenderam? Ficaram com muitas dúvidas? O professor está aí para ajudar vocês. Tá? Nessa etapa, o senhor só vai passar sobre piscicultura ou vai ter outro conteúdo? Não, a gente vai encerrar a parte de piscicultura hoje da etapa 3, né? E agora vocês vão... eu aviso para vocês da nossa próxima aula, né? Que creio que será da próxima etapa, né? Tá bem? Tá, pessoal? Tá certo. Vou me despedir de vocês aqui, então. Muito obrigado, tá? Foi um prazer em conhecer vocês, tá? Quando vocês precisarem de mim, eu sou o professor Andrei, tá? Estou muito feliz de poder dar aula aqui no Instituto Federal do Amapá, tá certo? Estou ingressando agora e pretendo ficar por muito tempo aqui no nosso instituto, tá certo? Bom descanso aí para vocês, para Jéssica, para Viviane, para Eliude, tá? Para Eliane e para Laiane, tá certo? Obrigado por ter vindo aí hoje. Fala aí, Laiane. Laiana. Eu sei disso igualmente. Tá bem? Grande abraço para vocês aí, tá? Prazer em conhecê-las, né? De forma virtual. Ninguém precisa abrir a câmera hoje para me ver. Não conheci ninguém, só o nome por enquanto, tá? Seja bem-vindo, viu? Obrigado, obrigado. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Muito feliz mesmo. Tchau. Tchau, professor. Valeu.